Então, alunos, no último vídeo nós falamos sobre métodos, tá? Que eu disse para vocês que é necessário que a gente tenha um conhecimento de métodos para também trabalhar com classe. Que método não é obrigatório você usar em todo o programa, usar métodos, né, para fazer um algoritmo e tal, mas que é interessante para a gente poder dividir bem nosso código, organizar nosso código, mas que em classes é quase imprescindível o uso de método, é quase obrigatório o uso de método quando a gente trabalha com classe, tá? Então, vamos ao nosso programinha que a gente estava fazendo e lá eu vou mostrar para vocês então como é que é essa programação orientada a objetos, né? Que a gente vai usar classes e objetos, tá? Então, vamos nessa. Bom, aqui no Visual Studio, como é que a gente cria uma classe, tá? Ah, eu estou com o nosso programinha aberto, tá? A gente tem aqui o código, que é o form, que está aqui em cima nessa aba form1.cs, tá? É o nosso código. Aí tem a form1.cs design, que é o nosso design do programa, tá? Beleza, são esses dois itens que tem aqui nessas abas. Eu vou acrescentar agora um item ao nosso projeto, que é uma classe, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Você vem aqui no gerenciador de soluções, tá? Que tem uma nomenclatura diferente em alguns Visual Studios mais antigos, vem escrito aqui Solution Explorer. Você vai clicar e vai abrir essa barrinha. Caso essa barra não esteja aparecendo aqui, pessoal, você vai aqui em Exibir, tá? E vem aqui, ó, gerenciador de soluções, que ele vai aparecer aqui também. Se você quiser fixar, você pode fixar. Eu não vou fazer isso agora. Para acrescentar uma classe, você vai em cima do nome do projeto, tá aqui, área perímetro. Você clica com o botão direito, tá? E vai em adicionar. Em alguns Visual Studio é só add aí, né? add. Aí o que que você vai adicionar? Você pode vir nesse novo item, mas nesse mesmo menu você tem aqui embaixo classe, tá? Então você vai clicar aqui em classe, ele vai abrir uma janelinha pedindo para você dar o nome da classe, aqui, tá? Eu vou botar o nome dessa classe aqui de quadrado, já que a gente está trabalhando com o quadrado, né? Vou chamar essa classe aqui de quadrado. E a extensão, você está vendo aqui, é .cs. E clico em adicionar. Beleza, aí aqui em cima, onde só tinha duas abas, ó, agora vai ter uma terceira aba, que é a classe, tá? E aí ele já abre aqui nosso namespace, tá? E já abre aqui a nossa classe. Então tá vendo aqui, ó, que vai receber aqui, ó, class quadrado, ou seja, daqui para frente, tudo aqui dentro é o que vai estar dentro da nossa classe, tá? Então, beleza, pessoal. O que vem dentro de uma classe? Primeira coisa, você tem que colocar os atributos dos objetos que vão aparecer depois. No caso aqui do quadrado, quais são os nossos atributos? Nós não estamos, a gente pede para o usuário entrar com o valor do lado, né? Então a gente pode botar aqui double lado, que é uma das coisas que nós estamos pedindo ao nosso usuário, certo? Outra coisa que nós pedimos ao nosso usuário, ou que a gente vai pesquisar depois, é a área, né? Não é o que a gente descobre depois, a área. O que mais a gente está usando aqui do quadrado? Descobrir o perímetro, né? Beleza, então esses aqui são os atributos que nós vamos utilizar, tá? Só que aqui, como a classe ela vai ser a classe é como se fosse um arquivo fora do código principal, você precisa mudar aqui um atributo dessas variáveis, né? Você tem que colocar a palavra public aqui na frente para que essas variáveis possam ser acessadas de outros códigos, tá? Então eu vou colocar aqui na frente de todas a palavra public. Beleza. Então, os meus atributos, os atributos dos meus futuros objetos já estão aqui colocados. Beleza. Agora, o que é que eu posso fazer com esses atributos? São os cálculos que a gente realiza, que são os métodos. Então, eu posso criar métodos aqui dentro, tá? Por exemplo, vamos criar um método para calcular a área do quadrado. Então, eu colocaria assim, só void, né? Void calcular área. Não era assim que a gente estava colocando?
Opa, cadê? Abre e fecha o parênteses, certo? Deixa eu corrigir isso aqui. Eu gosto quando ele faz automático. Então, agora sim. Beleza. Daqui a pouco eu preencho. Qual é o outro método que a gente tem? Void calcular perímetro. Não foi o outro método que a gente até fez lá no exercício? Beleza. Então, também tenho ele aqui. Só que os dois, você também tem que colocar public na frente deles, porque eles vão ser acessados de outras partes, de outros códigos, né? Lá do código principal. Beleza. Então, estão aqui os métodos. E agora, gente? Agora, a gente vai preencher um método aqui de forma que esse método possa ser acessado de fora aqui do código da classe, né? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos implementar, certo? Então, aqui, ó, eu vou colocar já o cálculo da área, que é o que? A área é igual lado vezes lado. Errou aqui, lado vezes lado. Ponto e vírgula. Isso aqui a gente tira. Professor, e a resposta onde vai aparecer? Não, calma que isso aí vai lá no código principal, tá? Beleza. Agora aqui sim, no perímetro vai ser igual a 4 vezes lado. Ok? Ponto e vírgula. Pessoal, aquela parte de aquela parte lá de, como é que eu vou dizer, a parte visual, os tratamentos visuais, as caixas de texto, as labels, onde eles vão aparecer, as respostas vão aparecer, é tudo lá no código principal, tá? Aqui só vão ficar os cálculos por aí, tá bom? Então vamos lá. Beleza, ó, a minha classe já está pronta. Eu já tenho as variáveis que eu precisar e já tenho os métodos. Agora, como é que eu vou fazer o uso disso lá no código principal? Vou salvar tudo aqui, pronto, a minha classe está salva, belezinha. E agora eu vou lá para o meu código principal. Meu código principal, aqui no botão calcular, tá tudo vazio. Eu apaguei, só deixei os ifs, né, que a gente vai utilizar. Então agora, pessoal, como é que a gente vai fazer para usar aquelas classes? A gente vai ter que criar uma instância. A gente vai ter que chamar essa instância para ela ser executada. Ou seja, nós vamos criar os objetos com base lá na classe e elas vão executar aqui. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Então, aqui no meu botão, eu vou criar um objeto com base na classe que eu acabei de criar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que é o nome da classe? Quadrado, certo? Então, ele já até apareceu ali na hora que eu coloquei. Como é que vai se chamar essa variável, né, ou esse objeto baseado na classe? Eu tenho que dar um nome, né, para esse objeto. Bom, deixa eu botar aqui valor mesmo. Acho que vai dar para a gente utilizar valor. Vou chamar de valor. E aí eu digo que valor vai ser um novo objeto de quem? De quadrado, que é o nome da minha classe, certo? Abriu, fechou parênteses. E deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Ponto e vírgula. Pronto. Eu já estou com o objeto praticamente criado. Agora, o que eu vou ter que fazer? É simples. Eu vou botar aqui o seguinte, ó. Quem vai receber o texto que vai ser digitado? Eu vou botar aqui valor ponto lado vai ser igual convert ponto to double txt valor ponto text ponto e vírgula. Ou seja, olha só, pessoal, tá vendo aqui, ó? Por que eu não precisei declarar a variável aqui? Porque já está declarado lá na classe, tá? Eu só tenho que pegar as propriedades
dessa mesma variável que está lá na classe. Ó. Se eu voltar para a classe, eu já não declarei lado como sendo real, double. Beleza, então eu não preciso declarar novamente aqui. Eu só preciso criar um objeto que possa acessar. Beleza, vai receber, tá? Já vai ter aqui o valor. E agora é só fazer o cálculo, como a gente faria anteriormente, só que agora usando o objeto que eu criei. Agora aqui lbl resposta.text vai ser igual convert ponto toString valor ponto área ponto e vírgula, certo? Certo. Acho que vai ser só isso aqui mesmo. Posso fazer logo do perímetro? Vamos fazer logo também. Valor ponto. Já chamo logo a função, ó. O método no caso, né? Calcular perímetro ponto e vírgula. E aí eu só tenho que colocar a resposta. lbl resposta ponto text é igual a convert ponto toString valor ponto perímetro ponto e vírgula. Então tá vendo aqui, pessoal, o tamanho que ficou o código principal ficou bem menor, né? Por quê? Porque já está tudo na classe, tá tudo lá, os cálculos estão lá. Então assim, interessante que digamos que você já sabe, você não tem decidido o seu design do programa ainda, mas você já sabe os códigos de fazer os cálculos que você quer. Você pode até criar a classe com todos os códigos que você precisa e depois só vai montando nos objetos aqui na parte de design aqui no código principal. Agora vamos à derradeira, né? Vamos salvar de novo aqui e vamos ver se vai executar. Vamos lá, área do quadrado, vamos botar o 2 de novo que a gente já tinha feito e vamos botar calcular. Opa, o que que deu errado aqui, professor, que não apareceu a área igual a 4? É porque eu não botei lá, né? Deixa eu botar aqui, ó. Vamos limpar, vamos fechar. LBL resposta igual a área igual. Deixa eu ver aqui mais. Acho que é isso aqui. Pronto, vou copiar isso aqui, botar lá no perímetro. Só que aqui não vai ser área, vai ser perímetro. Pronto. Vamos salvar de novo. Vamos iniciar de novo. Vou botar o 2. Área igual a 4. Vamos limpar. Tá 65. Calcular. Perímetro igual a 260. Tá vendo? O mesmo programinha, só que dessa vez usando classes. Então, olha lá. Vamos voltar. A classe com as variáveis, o tipo de variável, os métodos, está tudo guardado dentro da classe. O que que eu fiz? Fui para o código principal. Aí eu crio um objeto que vai acessar a classe, a gente pode colocar assim, tá? Chamei de valor e disse que ele é um novo objeto de quadrado, certo? Então ele vai acessar e vai ter todas as propriedades das variáveis, dos métodos que estão lá na classe. Por isso, quando eu botei valor.lado, é porque não é o lado que a pessoa vai digitar, então está digitando nesse objeto que eu criei. Beleza, vai guardar. E aí, pessoal, é só chamar, ó, só fazer a chamada dos métodos lá e colocar as respostas para aparecer nas lábios ou nas text box, tá? Lembrando de sempre chamar, né? Colocar nossa variável chamando um objeto lá da classe, tá? Então tá aqui. Assistam novamente esse vídeo, dê uma olhadinha, pausa, anota o código, vê como é que foi feito. Tendo dúvida, manda, que eu explico
no outro vídeo, mas é interessante que vocês tentem, tá, pessoal? Então é isso aí. Esses vídeos aí vocês já podem assistir, que tem a ver com esse capítulo, que eu vou explicar o algoritmo que está sendo feito no capítulo 6 no próximo vídeo. Então valeu, pessoal, até mais.